Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora uma pergunta importante para você. Um exercício como a prancha abdominal, na sua variação mais simples, com os dois braços apoiados no chão. Um exercício como a prancha abdominal, um exercício de agachamento com o próprio peso corporal, bipodal, com as duas pernas, ou até mesmo um afundo, um exercício a fundo com o próprio peso corporal, um exercício de flexão de braços, o popular marinheiro, ou até mesmo uma barra fixa. Esses exercícios são exercícios de força. Eu posso dizer e posso classificar, posso entender esses exercícios como exercícios que promovem aumento da força. Afinal, são ou não exercícios de força? Pessoal, vamos lá. Eu estou fazendo essa pergunta e esse vídeo porque isso foi uma enquete que eu fiz ali no meu perfil no Instagram há uns dias atrás e coloquei imagens de um indivíduo fazendo uma prancha abdominal, de um outro indivíduo que estava num banco fazendo um crucifixo com um peso X, não me lembro qual, mas um peso não muito alto nas mãos. Um outro participando de uma aula dessas coletivas, em que estava ali fazendo agachamento com o próprio peso corporal e tal. E eu perguntei para o pessoal isso ali, no meu story. Falei, esses exercícios que estão aqui nas imagens são exercícios de força? E teve metade. Metade respondeu que sim. E na verdade, uns 60 e tantos, quase 70% respondeu, 65% respondeu que sim. E uns 35% respondeu que não eram exercícios de força. E aí é que vem a confusão. Então, deixa eu fazer um vídeo para a gente explicar e entender melhor isso. Então, o primeiro ponto, esses exemplos que eu dei, são exercícios de força? Antes de eu responder, eu quero que vocês pensem comigo. O que significa um exercício de força? Um exercício de força é aquele exercício que, quando eu realizo, depois de algumas semanas realizando esse e outros exercícios, são exercícios que levam a um aumento da força máxima. Isso é exercício de força. Esse é o primeiro ponto. Isso não pode ficar incompreendido. O que é um exercício de força? É um exercício que, depois de um tempo sendo realizado, e não é uma única sessão, obviamente, porque ninguém constrói adaptações com uma única sessão de treino, mas que depois de um tempo realizando esse exercício, nós teremos um aumento da força máxima no grupo ou nos grupos musculares relacionados à realização daquele exercício, sejam eles agonistas ou sinergistas desse exercício, desse movimento, como o agachamento bipodal, ou como o afundo, ou como um exercício ali no TRX, de um agachamento unipodal ou bipodal no TRX, ou de um exercício de flexão de braço, ou da prancha abdominal, nos seus músculos específicos que atuam agonisticamente ou sinergisticamente. Se não aumentar a força máxima depois de um determinado período de tempo, o período mínimo de construção das adaptações, e aí lembra agora comigo, para aumentar a força máxima, tem vídeo aqui falando disso, dá uma olhada. Para aumentar a força máxima, fundamentalmente, ou eu aumento o recrutamento motor, capacidade do sistema nervoso central, durante uma ação muscular voluntária máxima, aumentar o número de unidades motoras recrutadas simultaneamente, e isso leva a um aumento da capacidade de produzir força, porque aumenta o número de actinas e miosinas acopladas, mais fibras contraídas ao mesmo tempo, tenho mais pontes cruzadas acopladas à quitina, aumenta o nível de tensão, aumenta a força. Força é tensão, capacidade do músculo gerar tensão. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Ou aumenta a massa muscular. Esses são os dois caminhos fundamentais para aumento de força. Não é exclusivamente, são dois caminhos fundamentais. Aumento do recrutamento motor e aumento da massa muscular. Se não houver isso aqui, basicamente não tem grandes aumentos de força. Existe alguma coisa de melhora da capacidade de coordenação intermúsculos, que é a coordenação motora, diminuição da ativação de antagonistas, isso melhora um pouco a força. Mas o que mais aumenta a força são esses dois fatores, o fator neural da força e o fator plástico estrutural da força.
Portanto, esses exercícios, um exemplo, o agachamento que está lá fazendo naquela aula coletiva, aí faz um outro padrão de agachamento, um outro. Daqui a um tempo, 2, 3 meses, 4 meses no máximo, vai ter que ter um aumento da força máxima, seja por esse caminho ou seja por esse caminho. Se o exercício não promover um aumento da força máxima num indivíduo qualquer, ele não é um exercício de força. Ele é só um movimento qualquer que recruta esse ou aquele grupamento muscular, mas que não pode ser encarado e não pode ser classificado como um exercício de força, porque ele não tem a propriedade ou a capacidade de aumentar a força. Então ele não é de força. Portanto, gente, nenhum desses exemplos que eu dei no início do vídeo, ou desses que eu comentei na enquete que eu fiz lá no meu perfil do Instagram, nenhum desses exercícios pode ser classificado genericamente como força, ou primariamente como força. Por quê? Porque depende de quem é o indivíduo que está realizando esses exercícios. Se eu fizer com um indivíduo totalmente sedentário, agachamentos e tal, mas ele consegue fazer 30 desses assim com o próprio peso, isso para ele é muito pouco do ponto de vista de tensão. E isso também não vai fazer nada em termos de recrutamento motor. Tem regra do ponto de vista de estresse para aumentar recrutamento. Tem regra do ponto de vista de estresse para promover a hipertrofia muscular, que é o aumento da massa muscular. Não é só fazer o exercício. Então entendam isso. Não existe um exercício que é um exercício de força. Depende de quem está fazendo. Por quê? Porque quem manda na resposta adaptativa é o estresse da sessão de treino. Para força é o estresse neural, o estresse de recrutamento motor ou o estresse tensional. Seja ele com repetições de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, chegando na falha ou não. E nem é da musculação que nós estamos falando aqui de maneira direta, mas da própria musculação. Muita gente fica me perguntando, professor, o que você acha melhor para o peitoral? Isso não interessa, é o supino, ou não interessa, depende da carga do treino. O estresse é a carga. É a carga de treino. Eu prefiro chamar de estresse de treino. Isso depende da intensidade, do volume, da recuperação, que é a densidade. Tem vídeo aqui para tudo isso. Então não é o exercício que determina qual o efeito dele. É a carga por trás dele. Se você pegar um indivíduo forte, com alto nível de força de membro inferior, manda ele ficar fazendo agachamento com uma perna só, como eu estou fazendo aqui, 90 graus, aí fala, esse é um exercício de força. Para esse indivíduo, jamais, ele não vai aumentar a força máxima dele com esse tipo de exercício. Por quê? Com uma perna só, para ele, sentar e levantar no banco, mesmo com a flexão de 90 graus, para ele não gera um nível de estresse, seja neural ou estresse tensional, que determine o aumento do recrutamento motor ou a massa e que, portanto, aumente a força máxima dele. Porque isso é pouco para ele. Ele já é muito forte para o requerimento que esse exercício determina. Portanto, para ele, esse não é um exercício de força. É só um exercício, sei lá para quê. Agora, para um indivíduo sedentário, se você fizer isso com ele só com as duas pernas, bipodal, e ele está ali aguentando, ele aumenta a força daqui a um tempo. Porque para ele isso é muito mais do que ele fazia anteriormente, em termos de exigência dessa musculatura. Então pode ser que ele tenha ali um nível de estresse neural e principalmente estresse tensional, que ele aumenta um pouco mais a massa muscular e também o recrutamento daqui a alguns meses, algumas semanas, e ele aumenta a força máxima, um pouco. Agora, haverá outros exercícios que promoverão um maior nível de requerimento geral e de estresse. E que por conta disso, de uma intensidade, mesmo com o próprio peso corporal, aquilo que esse exercício representa de intensidade na realização desse movimento, para esse indivíduo será suficiente para gerar esses estresses que ocasionem essa adaptação e que, portanto, aumenta a força. Agora, para ele é de força. Prancha, põe lá a prancha e tal. Esse é um exercício de força abdominal. Nem vou falar em core. Força abdominal. Depende de quem. Aí eu faço uma variação A ou B ou C. Não, agora fica num braço só. Agora faz isso, agora vira para cá. Todos são de força? Não, depende de quem está fazendo. Porque para alguns, mesmo as variações mais complexas, não vão melhorar mais nada da força, porque esse indivíduo já tem um nível de força nessa musculatura que esses exercícios, só com o peso corporal, por exemplo, já não geram mais o nível de estresse necessário para isso ou para isso. Então não é de força. Agora, para um indivíduo sedentário, fazer a prancha abdominal por 15, 20 segundos,
Então ela tem uma intensidade em si, pelo quanto ele tem que sustentar com a musculatura abdominal, que tem hoje um nível de força, pela massa muscular que tem, pelo nível de recrutamento e de ativação dessa musculatura, e esse volume de 15, 20 segundos, 30, feito com 2 ou 3 séries dessa, daqui a 2, 3 meses ele está mais forte. Para ele foi um exercício de força. Para o outro indivíduo que já tinha um nível de força maior e maior nível de adaptações e de proteção em função dessas adaptações, porque a hipertrofia nada mais é do que um mecanismo adaptativo para proteção, e isso tem vídeo aqui falando, não só da hipertrofia, todas as adaptações. Então, para esse indivíduo, não. Então, precisamos parar com essa história de achar que é o exercício que determina o efeito do treino. Não é o exercício, agachar, fazer a fundo, fazer com a perna só, flexão de braço. Não é o exercício que determina o estresse de treino. É a carga. É o que está por trás dele, é o como realizar. E como não é o movimento, a técnica, a amplitude, não, o como, isso tem que ser certo. O como é a carga, o que está por trás dele. É isso que determina. Eu posso fazer supino reto por 1 ano e continuar promovendo o aumento da força, desde que eu saiba manipular a carga do treino, a intensidade, o volume, o número de repetições, a amplitude do movimento, as repetições na falha ou acima da falha, o intervalo de recuperação, o número de séries. Se eu vou manipulando adequadamente cada um dos componentes da carga ou do estresse de treino, eu faço ele aumentar a força e até a massa muscular, porque é um aspecto do aumento da força, com esse exercício, por 1 ano ou mais, por resto da vida. Não é o exercício, é o que está por trás dele. Então, muito cuidado com isso, porque a gente tende a se deixar atrair e aí sai atrás de exercício na internet. Preciso achar um exercício bom de força, exercício de força. Não é ele que manda. Muitos exercícios não aumentarão a força e nós estamos lá realizando. Eu já passei por uma experiência muito desagradável quando eu trabalhava com futebol de alto nível enquanto fisiologista, que foi um ano que nós tivemos muito treinamento de força, muito bem controlado pela equipe técnica, de preparação física, com a musculação também e tal, e que o pessoal evoluiu muito, ganhou muita força. E muitos atletas ficaram para o ano seguinte, aí mudou a comissão técnica, mudou fundamentalmente a preparação física, e o pessoal era um pouco contra a musculação e fazia muito exercício com peso corporal, e a turma se sentia muito fraca. E os atletas reclamavam. E o pessoal falou, não, mas nós estamos fazendo exercício de força, mas não é com peso. Não era para eles, não. Para eles precisava mais. Só o peso corporal, da maneira como tudo aquilo era feito, não gerava o nível necessário de estresse para garantir o aumento da massa, estimular a hipertrofia ou aumentar o recrutamento, porque aquilo não significava nada em termos de recrutamento. E o pessoal perdeu força. Mas a comissão técnica achava que aquilo era tudo. Não, nós estamos fazendo exercício de força com o próprio peso corporal. Não existe isso. O que está por trás, o que manda se eu vou ganhar força ou não, é a carga do treino, é a carga do exercício, a intensidade dele, o volume, a densidade, a frequência de uso, é a evolução disso micro a micro da carga. Tudo bem? Tranquilos? Espero que tenha ficado claro e com esse vídeo eu possa auxiliar a quebrar um pouco desse paradigma de que é o exercício, não é o exercício. O que manda é como eu estou realizando esse exercício. Não esquece, a carga de treino por trás dele. Portanto, não existe a rigor e a priori nenhum exercício que é de força. Ele vai ser de força ou não, dependendo da maneira como ele é aplicado, em quem ele é aplicado. Aí ele pode ser de força ou não. Se bem conduzido com a carga certa, ele será de força. Se não, ele será só um movimento perdido no espaço e no tempo, e que não serve para nada, e eu acho que estou aprimorando a força. Vejo muito isso no ambiente de esporte e também no ambiente não desportivo. Vejo muito isso, principalmente quando se pensa em melhorar por meio de exercícios com peso corporal e tal, e aí é muita gente se complicando porque não tem um conceito básico do que significa exercício ou treinamento de força, força máxima. Muito cuidado com isso, até para não ser enganado aí com ficar buscando em alguns perfis um monte de exercícios, pacotes de exercícios milagrosos e que não trazem como efetivamente manipular a carga de treino para que aquilo verdadeiramente seja um exercício que promova aumento da força máxima.
Tudo bem? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado o vídeo. Deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, né? Se inscreva aqui no canal, recomende o vídeo. Peço também para recomendar aqui o canal para os colegas de vocês. Faço o convite também, né, para que faça parte aqui do nosso clube de membros e espero revê-los nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.